Mateus capítulo 28, e bem no finzinho do Evangelho segundo Mateus, nós encontramos dois versículos que eu chamo a sua atenção para nós nessa tarde. Versículo 19 e versículo 20. Os dois últimos versículos, na verdade, do Evangelho segundo Mateus, que são uma ordem, uma comissão dada por Jesus e que respeita ao tema que eu quero desenvolver com vocês a partir de hoje, talvez hoje, na próxima semana. Como vocês sabem, nós estávamos desenvolvendo um assunto que tratava dos 4 pilares nos quais assentou todo o ministério de Jesus. Nós já dissemos que o primeiro foi o arrependimento. Jesus pregou muito sobre o arrependimento. O segundo, que nós vimos há 2 semanas, foi sobre a fé. Ele falou muito sobre a fé, a importância das pessoas crer nele, crer no Pai, ter uma fé renovada, uma fé diferente daquela que era a cultura da sua época e até da nossa cultura hoje. Então a gente precisa também renovar a nossa fé, renovar a nossa visão de Deus, quem é Deus realmente para a nossa vida. E Jesus veio apresentar uma perspectiva muito diferente do que as pessoas tinham sobre Deus, tanto no seu interior, um Deus que é trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Ele próprio se anunciando como Deus, mas também um Deus que é acessível, um Deus que é Pai, e enquanto Pai Ele é carinhoso, Ele é eterno, Ele é disciplinador também, Ele quer os seus filhos andar direito, mas Ele, independentemente disso, Ele é sempre carinhoso no seu trato como um Pai, Ao contrário daquela visão do Antigo Testamento, que é uma visão de certa forma antropológica, que mostra Deus muito humano, um Deus com raiva, um Deus que se ira, um Deus que se vinga, Havia muito essa visão de Deus no Antigo Testamento, que de certa forma ela é arrastada até nós hoje. Muitas religiões ainda têm essa perspectiva de um Deus tirano no nosso dia. Então Jesus se preocupou muito em renovar a fé das pessoas em Deus. E o terceiro pilar, nós tínhamos dito que o terceiro pilar era o discipulado, em que assentou também todo o ministério de Jesus. A importância que Jesus dava a fazer discípulos e toda a sua dedicação, todo o seu tempo, todo o seu esforço com as pessoas que o seguiam era que elas se tornassem verdadeiros discípulos dele. E eu quero falar então com vocês sobre o discipulado. O quarto pilar, como eu já tinha dito, é o senhorio, mas isso a gente verá lá mais para a frente. Então esses dois versículos dizem assim, é a comissão final. Jesus já estava prestes a subir ao céu e ele deixa este mandamento. Eu quero que você entenda que isso aqui é mandamento, não é um conselho, não é uma exortação, não é uma demonstração, não, é um mandamento para a minha vida e para a sua vida, acerca do chamado que Deus tem para todos os crentes. Isto aqui não tem exceção, não tem pastor, não tem cristão comum, não tem nada, é igual para todos. De um jeito ou de outro, todos nós temos que fazer este chamado aqui. Ele diz, portanto, ide e fazei o quê? Discípulos. Note que ele não diz para a gente ir fazer crente. Ele não diz para a gente ir convidar a pessoa para a igreja. Diz para fazer discípulo. Jesus coloca a fasquia bem alta. É para fazer discípulo. Ou seja, em quem é que ele está interessado para o seu reino? Em discípulo. Ele não está interessado em crente, não está interessado em cristão, ele está interessado em discípulo. Ide e fazei discípulos. Onde? Em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém? Então até aqui a leitura da Palavra de Deus para hoje. Então essa era a orientação do Senhor. Nós já dissemos isso aqui em outras pregações. Jesus nunca se preocupou em fazer crente, em ter número na sua igreja. Jesus não fazia diferença entre um convertido e um discípulo. Para ele um convertido é um discípulo. Só é convertido aquele que se transforma num discípulo, aquele que diz que aceita Jesus, mas depois não o quer seguir. Então, para Jesus, essa pessoa muito provavelmente não é crente, nunca se converteu, apenas está iludida. E, infelizmente, nós também temos chamado a vossa atenção, a partir do início do século XX, começou a ser proliferado. Isto aqui não é só conversa de pastor, que você encontra facilmente em muitas igrejas, em muitas denominações, muita coisa na internet vai dentro dessa linha, mas isto não é só conversa de pastor, não é só o pastor que ensina daquele jeito, não, isto é teologia que é ensinada, tem muito livro escrito,
ensinando que uma coisa é ser crente, outra coisa é ser discípulo. Como se ser discípulo fosse uma pós-graduação da conversão. Você se converte, aí vira um crente. E depois, se você quiser, se você quiser, é uma opção, você pode não querer ser discípulo, pode querer ficar só crente, mas se você quiser ser discípulo, então é uma pós-graduação. Não, isso não existe na palavra de Deus. Jesus nunca ensinou dessa maneira. Isso foi um falso evangelho que começou a ser pregado mais ou menos a partir de 1920 e que se desenvolveu muito, não é? E infelizmente chegou aos nossos dias também e hoje está espalhado por todo o canto. Mas na verdade, para Jesus, ser crente e ser discípulo são uma coisa só. Ele nunca convidou ninguém para ser crente. E note que ele também não nos comissiona para a gente ir atrás de crente. Vá para a rua e faça crente. Vá para a rua e converta as pessoas. Não. Vá para a rua e diga para elas aceitar Jesus. Não, diga para elas serem discípulos. Menos do que isso, Jesus não recebe. Menos do que isso, Jesus não recebe. Isso é importante para nós entendermos. E eu quero conceituar também com você, contextualizar, para nós entendermos um pouco o que é essa tradição de discípulo. Na realidade, Jesus não foi original nessa sua perspectiva de ensinar e de atrair as pessoas. A tradição do discipulado ela é muito antiga e ela vem do tempo dos profetas e dos sacerdotes, né? Todos eles tinham os seus discípulos. Normalmente os sacerdotes formavam discípulos, os profetas também tinham os seus discípulos, e então isso era uma tradição antiga de as pessoas se formarem, ou melhor, os mestres, os líderes, formar discípulos. Então Jesus, como um líder, não é? Ele era reconhecido como rabino, e ele, então, enquanto líder religioso, enquanto rabino, ele se preocupou também, seguindo a mesma linha, de formar os seus discípulos. Essa palavra no original hebraico é a palavra talmid, que quer dizer aprendiz, ou aluno e seguidor do seu mestre. Então, o que era um discípulo no conceito do Antigo Testamento e também no conceito de Jesus? É um aprendiz, é alguém que adota o seu mestre, adota um rabino. Nós vamos já ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, e depois ele passa a seguir aquela pessoa, ele acompanha aquela pessoa a vida toda, até que ele se torna ele mesmo um rabino também, então ele torna-se também um mestre, mas em todo o seu processo de aprendizado ele vai seguir aquele homem, um homem referencial, um homem que ele escolhe pela sua conduta, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, mas principalmente pelo seu caráter, e ele vai seguir aquela pessoa e vai se tornar depois um seguidor. Então, ele além de ser um aprendiz, aquele que aprende, ele não é só um aprendiz teórico, ele também aprende pela prática, vendo o seu mestre fazer as coisas, vendo a conduta, a integridade, a seriedade, a lealdade do seu mestre, e então ele procura andar nos passos do seu mestre. Então, o que é ser discípulo? É isso. É uma pessoa que aprende e põe em prática os aprendizados que ele recebe do seu mestre. Então, segundo a tradição judaica, profetas e sacerdotes eles formavam os seus próprios discípulos. A base para a formação do discipulado, para a formação de um discípulo, era a Torá. Então, os meninos, desde muito novos, eles começavam a aprender a Torá, que era o Antigo Testamento, e se dedicavam durante anos ao aprendizado primeiro teórico da Torá. Num segundo passo, e ele era depois conduzido para a escolha de um rabino, de um mestre, que ele iria então seguir durante muitos anos da sua vida, e ia aprender a prática da Torá, que ele aprendeu em menino. Nos tempos do Antigo Testamento, e até nos tempos de Jesus, havia uma escola chamada Bet Midrash, que quer dizer casa de instrução. E nessas escolas eram onde os meninos bem novinhos eram matriculados e eles faziam toda a sua escolaridade. E Israel ela sempre foi muito pródigo na instrução, em valorizar o ensino. Israel sempre foi muito, e isso nós sabemos que todos os países até hoje, que valorizam o ensino, que valorizam a escolaridade, que incentivam os jovens a estudar, a se formar a nível superior, todos eles são países muito desenvolvidos. Dizem que o grande milagre da recuperação do Japão pós-Segunda Guerra Mundial foi do grande investimento que eles fizeram no ensino. E não é por acaso que hoje estima-se que cerca de 90% dos japoneses têm formação superior,
dada a importância que eles dão à escolaridade, ao aprendizado, estudar, vai aprender, né? E isso, com certeza, é um dos segredos do sucesso econômico, social e cultural do Japão até nos dias de hoje. E isso era uma prática de Israel. Israel valorizava muito o ensino, valorizava muito a instrução, até em contraste com os povos vizinhos que nunca tiveram essa cultura. Até hoje, não vai há muitos anos, os pais não valorizavam o ensino dos filhos. Chegava em certa idade, eles queriam que os meninos já fossem trabalhar. Mas em Israel não era assim. Era uma priorização muito grande nos ensinos. Então os meninos, eles eram muito novinhos, matriculados nessas escolas chamadas Bet Midrash, traduzindo quer dizer casa de instrução, onde eles permaneciam até aos 12 anos de idade. Então bem novinhos, eu não sei a partir de que idade, talvez 3 anos, já eram matriculados ali e ficavam aprendendo o quê? Qual era a base do ensino? Era a Torá, era o Antigo Testamento. Aí eles aprendiam incansavelmente, incessantemente, todos os ensinamentos, os livros, eles decoravam livros inteiros. Havia meninos que conseguiam decorar o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, decorado. Depois eles falavam. Uma das provas finais, que era feita aos 12 anos, era justamente eles fazerem uma demonstração do que eles tinham aprendido da Torá. Então havia meninos que conseguiam dizer o Pentateuco todo decorado. Vejam a profundidade que aquilo ali ia, né? Aos 12 anos, então esses meninos eles eram submetidos a uma prova, e uma vez aprovados, eles eram chamados de Bat Mitzvah, ou filhos do mandamento. Porquê? Porque todo o aprendizado deles até ali tinha sido teórico, tinha sido em cima do mandamento, da lei, dos estatutos, né? Nós ficamos lendo ali o Salmo 119, é muito enfatizada a importância do mandamento, da lei, dos estatutos do Senhor. Então toda a formação deles ela era bem teórica. Então quando ele era aprovado, ele era chamado de um filho do mandamento. E nessa idade, então, esse jovem, um pouco mais ainda que uma criança, e então ele escolhia um rabino a quem ele ia servir e de quem ele ia receber o discipulado. Então essa era a tradição judaica em relação à formação de discípulos. Então isto aqui não, para nós entendermos que Jesus não criou nada de novo. Ele inovou a outro nível, nós já vamos ver qual foi. Mas na questão da formação de discípulos, era desse jeito que já era a cultura religiosa de Israel. Então, para você ser um judeu a sério, você também tinha que ser um discípulo, né? Senão você não é. Por exemplo, Eliseu, nós lemos isso em 2 de Reis, capítulo 3, versículo 11, a certo momento é dito acerca de Eliseu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Notem a que nível ia a dedicação do discípulo em relação ao seu mestre. Elias foi o mestre de Eliseu. Eliseu escolheu Elias para ser o seu discipulador. E ele seguiu Elias pela vida toda, até que Elias foi levado pelo Senhor e Eliseu retomou o ministério de Elias. E a certo momento alguém dá esse testemunho de Elias. Alguém dá esse testemunho de Eliseu. Quando Elias queria lavar as mãos, quem é que derramava água para ele lavar as mãos? Era o seu servo. Era Eliseu que fazia esse serviço. Ou seja, eles eram tão dedicados ao seu mestre que eles auxiliavam o mestre até nas coisas mais detalhadas. Eles eram um autêntico servo do seu mestre. Eles não somente aprendiam acompanhando a pessoa, mas eles serviam também essa pessoa. O apóstolo Paulo também ele foi discipulado por Gamaliel. Ele dá testemunho disso em Atos capítulo 22, versículo 3. E ele diz assim: quanto a mim, Paulo, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, quando ele diz que ele foi discípulo de Gamaliel e aprendeu aos seus pés, isso aqui é literal. Porquê? Porque na hora que o seu mestre começava a ensinar a Torá, e os discípulos eles se assentavam aos pés do seu mestre e ficavam escutando. Então isso era a prática realmente do discipulado. E Paulo também, seguindo a mesma linha, Paulo contemporâneo de Jesus, seguindo a mesma linha, ele mesmo era um discípulo, né?
Agora você pergunta assim, mas todo mundo era aprovado? Quando chegava lá nos 12 anos, faziam aquela prova e todo mundo dava certo? É óbvio que não, né? Tinha aqueles meninos que não atingiam os limites lá, com certeza muito exigentes. Já vimos que alguns conseguiam declarar todo o Pentateuco de cor. Tinha outros, certamente tinha meninos com mais dificuldades, com mais limitações, por outros motivos, não conseguiam atingir aquele patamar. E esses meninos, eles eram descartados, saíam da escolaridade e iam trabalhar, né? Aí viravam o quê? Viravam pescadores, carpinteiros, pedreiros, tudo que, artífices de todo tipo de trabalho. Então eles, quem não dava certo lá para ser discípulo, virava um cidadão comum, né? A palavra de Deus, nós não lemos nada acerca de Jesus em relação a isso. Percebemos que ele tinha instrução, ou seja, é de aferir que muito provavelmente, com toda a certeza, Jesus frequentou uma escolaridade dessas e terá sido aprovado. E ele nunca é chamado de carpinteiro, ele é chamado do filho do carpinteiro, mas o seu pai teria sido reprovado. José, com certeza, também fez a mesma formação, mas não deu certo, e por isso ele se tornou um carpinteiro, foi trabalhar, né? E Jesus, nós vemos que ele era filho do carpinteiro. Muitos dizem que ele ajudava seu pai, a Bíblia não diz em canto nenhum que ele ajudava. A gente depreende também que sim, até porque ele era um filho muito dedicado aos seus pais, muito respeitador dos seus pais, obediente em tudo à lei. A lei dizia: honra teu pai e tua mãe. Então, com certeza, Jesus cumpriu na íntegra todo esse mandamento, mas nós não lemos que ele mesmo fosse carpinteiro. Por isso, muito provavelmente, Jesus terá feito essa formação e terá sido aprovado, não é? E nós vamos ver depois um detalhe que nos mostra, mas vamos já ver um detalhe que nos mostra, de certa forma, isso. Então, e esses meninos que não conseguiam atingir esse patamar eram chamados de indoutos. Com certeza você já encontrou essa palavra na Bíblia, né? Os indoutos. O que é que era um indouto? Para muita gente, indouto seria um iletrado, mas não é verdade. Um indouto é um menino que não deu certo nessa formação, mas eles sabiam ler, sabiam escrever, eles tinham tido todo o aprendizado, só não conseguiram atingir aquele patamar, não passaram na prova final, mas todos eles eram pessoas letradas, entende? Então, quando você encontra a palavra indouto na Bíblia, não está referindo a um ignorante, a uma pessoa que não tem formação, que não estudou, que não sabe ler nem escrever. Não é esse o significado, no contexto de Israel, da palavra indouto. É apenas uma pessoa, um menino que fez a sua escolaridade até os 12 anos, fez o exame e não passou. Mas eles sabiam ler, sabiam escrever, entendiam a Torá, entendiam os mandamentos, entendiam a história de Israel, eles entendiam tudo. Entende? Compreende? Pronto. Então Jesus veio, e agora vamos puxando um pouquinho para o nosso tema. Jesus vem e quebra todos os protocolos em relação à conduta do que seria o discipulado. Primeiro, justamente aos 12 anos, não é coincidência que foi exatamente aos 12 anos que os pais levaram Jesus lá em Jerusalém. O que é que eles teriam ido lá fazer? Provavelmente Jesus foi fazer o exame. E eles os pais perderam um menino, né? Na caminhada esqueceram de Jesus. E voltaram para trás para procurar Jesus. Onde é que Jesus estava? A palavra de Deus estava no templo ensinando. Ou seja, qual era o normal de um menino de 12 anos? Era ir fazer aquela prova demonstrando o seu aprendizado. Jesus não foi só fazer uma prova demonstrando o seu aprendizado. Jesus chegou lá e começou a abrir o rolo, a desenrolar todo o seu conhecimento. Que ele tinha aprendido onde? Com certeza muita coisa ele aprendeu naquela escolaridade, mas a maior parte ele aprendeu foi do seu Pai Celestial, né? E a palavra de Deus diz que eles ficaram impressionados com o conhecimento que Jesus com 12 anos tinha. Muito mais profundo e muito mais avançado do que era normal para um menino da sua idade, e até mesmo para eles que já eram adultos, ficaram a aprender de Jesus de boca aberta. Tal era a dimensão do seu conhecimento, o nível a que Jesus já estava, né? Então Jesus não foi fazer uma mera prova, e ele começou a ensinar. Isso deixou todo mundo admirar. Mais tarde, já no seu ministério, Jesus iniciou, nós já dissemos sobre isso, iniciou o seu ministério. As primeiras coisas que Jesus fez foi escolher os seus discípulos mais chegados, mais próximos.
Nós já dissemos a intenção de Jesus é que todo o seu seguidor fosse um discípulo. Porém, ele tinha um grupo mais próximo, né? Que eram aqueles 12 apóstolos. Nós sabemos que essa escolha ela não foi por acaso, o próprio número não é por acaso, é porque o número 12 fala do governo em Israel. Israel tinha 12 tribos. Jesus prometeu que cada um daqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos irão se tornar lá no reino milenial líderes sobre cada uma das 12 tribos de Israel. Então havia uma função, havia uma intenção ao atrair aqueles 12 para um núcleo mais próximo do Senhor. E Jesus então foi e começou o seu ministério escolhendo os seus discípulos. Onde é que Jesus recrutou os seus discípulos? Foi lá na Bet Midrash escolher os seus discípulos, lá na casa de instrução, que é o que a palavra significa no nosso português. Foi lá que Jesus foi. Era assim que era a cultura. Onde é que se escolhiam os discípulos? Na escola de instrução, onde os meninos tinham estado a aprender. Qual era o grupo de quem Jesus iria escolher os seus discípulos se ele seguisse a linha da tradição? Dos que foram aprovados. Mas foi aí que Jesus foi escolher os seus discípulos? Não. Jesus quebrou o protocolo. E ele foi escolher os seus discípulos onde? Foi aos pescadores. Não é? O que é que fazia Pedro? Era pescador. Ou seja, quem eram aqueles que Jesus chamou para ser seus discípulos? Que foram reprovados na prova dos 12 anos e que tinham ido trabalhar porque não tinham dado certo naquela carreira eclesiástica, não é? E nós percebemos até na cultura do Novo Testamento, e em particular nos Evangelhos, que havia aquela galera que se achava, os líderes, os fariseus, os principais dos sacerdotes. Quem era esse pessoal? Era aqueles tais que foram aprovados nos 12 anos e a partir dali eles seguiram uma carreira eclesiástica, uma carreira sacerdotal, né? Uma carreira de escribas, escrevendo as escrituras, o pessoal que se virou profissional da religião. Os reprovados iam trabalhar, fazer a vida normal, né? E Jesus não foi na escola, na Bet Midrash, escolher os seus 12 discípulos. Não, ele descartou logo esse. Nem dos outros que tinham seguido a sua carreira eclesiástica. Também Jesus descartou. Poucos desses acabavam recebendo Jesus verdadeiramente para ser o seu discipulador, para ser o seu Messias. Lemos casos muito raros, que é o caso José de Arimateia, por exemplo, foi um deles, né? Nicodemos, outro, mas poucos aceitavam verdadeiramente Jesus. Mas Jesus foi onde? Foi aqueles que tinham sido reprovados lá no exame, e foi desses que Jesus escolheu. Outro detalhe, nós já dissemos que quando o menino completava 12 anos e ele era aprovado naquela prova final, e ele escolhia o mestre que ele iria seguir ao longo da sua vida. Mas no caso de Jesus não foram os discípulos que escolheram o mestre. Essa era a tradição, o discípulo escolhia o mestre. Você escolhia a pessoa que era um referencial para a sua vida, muitas vezes um professor, um mestre, lá até na própria escola, senão eu quero que seja ele. Você escolhia ele para ser o seu mestre. Mas no caso de Jesus, não. E ele é que escolheu os discípulos. E então lá em João capítulo 15, versículo 16, nós lemos esta palavra: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Talvez este ensinamento nos ajude a entender um pouco melhor este versículo. Por que é que Jesus falou isso? Por que é que Jesus disse que foi ele que escolheu os seus discípulos? Porque tinha sido literalmente o que tinha acontecido, e na realidade ele tinha feito isso quebrando a tradição, quebrando o protocolo. Em vez de ser o discípulo a escolher o mestre, aqui foi o mestre que escolheu os seus próprios discípulos. Amém? Então, o que é ser discípulo? Nós já dissemos que no conceito hebraico, a palavra discípulo vem da palavra hebraica talmid, que quer dizer aprendiz, aluno e seguidor do seu mestre. Duas características básicas de um discípulo. Para você ser um discípulo de Jesus, você tem que ter duas características básicas. Deu meia hora? Falta 5 minutos? Bom, para você ser um discípulo, você precisa ter duas características básicas. Nós vamos só tratar esse ponto aqui, depois interrompemos, na próxima semana a gente continua.
Primeira característica básica do discípulo: desejo, vontade para aprender. Vontade para aprender. Mente aberta para aprender. Mente aberta para aprender. Isto contrasta com aquela pessoa que ela é fechada e se recusa a aprender coisas novas. O discípulo tem que ter esta característica: em primeiro lugar, vontade de aprender, vontade de estudar, dedicação ao estudo, mente aberta para aprender coisas novas, coração aberto para receber coisas novas. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 2, nós lemos um versículo que fala do tolo, ou seja, justamente a palavra tolo quer dizer necio ou indouto, o tal que não deu certo lá no aprendizado, não é? E ele diz assim: o tolo, note como contrasta com o verdadeiro discípulo. O tolo não tem prazer na sabedoria. Algumas versões dizem não tem prazer no conhecimento. O tolo não tem prazer no conhecimento, mas só em que se manifesta aquilo que agrada ao seu coração. Nota como é diferente a atitude do tolo, daquele que não quer ser discípulo, do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele tem vontade de aprender, ele tem dedicação, ele tem uma mente aberta para receber ensinamentos de coisas novas e está aberto a receber todo o tipo de conhecimento, mesmo aquilo que não agrada ao seu coração. Lembra o que nós falámos lá na introdução, quando eu comentei o nosso trecho do Salmo 119, que Davi valorizava todo o conselho de Deus e não somente aquilo que lhe agradava? Pois é justamente esse o princípio aqui que fala de Provérbios. O que é que faz o tolo? Ele escolhe o que é que ele quer ouvir. Ele escolhe o ensinamento que ele quer receber, dentro daquilo que bate com as suas convicções, dentro daquilo que bate com as suas ideias. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, isto aqui a gente tem que reconhecer também as nossas próprias limitações e lutar contra elas. Todos nós temos dificuldade em ler coisas, por exemplo, ou ouvir coisas que sejam de uma linha diferente da nossa. Uma linha de conhecimento, uma linha de doutrina, seja doutrina religiosa ou outra, não é? Ou política, por exemplo. Muitas vezes as pessoas só ouvem a política dos canais que falam que ele concorda, não é? Mas aquela pessoa que fala diferente, que diz que é contra, que não gosta, você não ouve, você descarta, não é? A Bíblia diz que isso aí é ser tolo, porque o inteligente, o sábio, ele ouve tudo. Ele ouve quem fala o que ele gosta e quem fala o que ele não gosta. Vai que naquilo que ele não gosta também tem alguma coisa de válido, não é? Há um versículo que diz: o conhecimento está em todo lugar. O conhecimento está em todo lugar. Ou seja, em qualquer canto, você tem sempre alguma coisa para aprender. Aí você diz: não, mas é que aquele grupo ali é muito radical. Não, tem alguma coisa lá que você pode aprender. Escute também. Muitas vezes a gente não lê livro católico, por exemplo. Mas tem livros, principalmente dos pais da igreja, Agostinho, São Tomás de Aquino, que são muito, tem instrução muito valiosa para nós. E que alguns de nós talvez dissessemos assim: rapaz, esse cara parece crente, não é? Parece um evangélico, porque realmente a linha deles não estava muito desvirtuada ainda, não é? Mas tem outras linhas, não é? Nietzsche, por exemplo, um cara que aposta muito no ateísmo, e que é um ponto forte hoje de muito padre católico ler Nietzsche, citar esse filósofo alemão, não é? E a gente se recusa a ler essas coisas, porque o cara segue uma linha ateísta, e nós somos teístas, não é? Nós acreditamos em Deus, nós não acreditamos. A gente vai ler essas coisas? Não, a gente rejeita. Mas eu quero dizer, também há conhecimento aí. Não é por acaso que as grandes faculdades do mundo que têm curso de teologia, como por exemplo Oxford e Cambridge, que têm curso de teologia, eles têm professores ateus. Tem professores que são ateus. E não é por acidente. Não é porque eles não tinham escolha. É porque é intencional. Porque o professor ateu vai levar uma linha de pensamento, uma linha de doutrina divergente daquela que você está acostumado a ouvir. E vai bater de frente com as suas convicções. Vai achocalhar as suas convicções. Vai lhe fazer refletir e assentar bem os seus pés nos seus alicerces. Para você saber se acredita de verdade naquilo que você fala ou não. Isso não é por acaso. Notem que como é importante a gente ouvir coisas de diferentes orientações. Então aqui lá o texto de Provérbios, que o tolo tem essa característica. Ele não gosta de aprender, ele não gosta do conhecimento, e quando ele aprende alguma coisa é só da linha que é
do que ele gosta, do que ele acredita. Quando ele ouve alguma coisa, é só dentro daquela linha. Tudo que for fora daquilo, ele rejeita. A Bíblia diz que essa pessoa é um tolo, não pode ser discípulo. Não dá certo para discípulo uma pessoa que pensa dessa maneira. Não vai conseguir ser discípulo. Né? O verdadeiro discípulo, então, ele é o quê? É aquele que gosta de aprender e, além dele gostar de aprender, ele tem um coração aberto para aprender coisas diferentes. Né? Não é por acaso que aqueles meninos passavam 12 anos lá naquela escola, porque bem novinhos, bem tenrinhos, né? Com o HD, agora não tem mais HD, agora é um SSD, bem limpinho, né? Formatadinho, eles iam dar aquela informação toda para aqueles meninos aprenderem. E eles recebiam aquilo como esponja. Segundo, e para nós terminarmos, é uma pessoa admoestável. Então, o discípulo tem duas características. Primeiro, ele gosta de aprender e está aberto a novos conhecimentos. Segundo, ele é uma pessoa admoestável. O que é que isso quer dizer? Que é uma pessoa que é passível de receber repreensão. É legal receber repreensão? Não. Nem para mim, nem para ninguém. Ninguém gosta de ser repreendido. E todos nós, às vezes, temos um pé atrás, né? Fechamos a guarda quando alguém nos repreende, a gente já fecha a guarda, a gente se argumenta, se protege, justifica porque é que se procedeu ou pensou daquela maneira, né? Isso aí é, de certa forma, natural. Mas depois a gente reflete, vai refletir. Será que aquilo que o cara falou não estava certo? Será que não era assim mesmo? Aí você abre a guarda e recebe a repreensão. O ideal seria a gente ter a humildade de receber a repreensão logo. Às vezes a repreensão também não é justa. Nem toda a repreensão é justa. Né? Às vezes a pessoa nos repreende uma coisa que ela está errada. Às vezes acontece, mas às vezes não. Daí a necessidade de ter a mente aberta para receber todo tipo de instrução. Porque quando vem uma pessoa falar com a gente, se a gente for fechado, mesmo que ela esteja certa, a gente vai rejeitar. Talvez ela até esteja errada, mas isso a gente vai precisar de amadurecer a ideia, refletir depois para decidir se estava certo ou não. Se a gente tiver o coração um pouquinho mais aberto, né, é óbvio que a gente sempre tem aquela primeira reação negativa em relação à repreensão. E também às vezes depende de quem vem. Às vezes é uma pessoa que não tem nada para dizer para a gente, né? A gente olha para a pessoa, só que isso não é verdadeiro, né? Como eu disse há pouco, o conhecimento está em todo lugar. Então, ou seja, até às vezes um tolo tem alguma coisa para dizer, né? Eu estava lembrando agora aqui de um antigo mestre que eu tive na área da arquitetura, um arquiteto que ele, uma vez estávamos no escritório e estávamos com um problema lá no projeto, uma solução que estava sendo difícil de resolver. E um dos colegas novos, mais novo até do que eu lá no escritório, disse assim: arquiteto, eu posso dar uma ideia? E ele disse assim: fala, que às vezes num disparate sai uma grande ideia. O rapaz não sabia, já nem sabia de falar, se não havia, né? Porque ele já disse que queria falar era disparate, né? Mas o princípio dele estava certo. Depois, mais tarde, é que eu vim entender. Ele disse: fala, porque às vezes num disparate pode vir uma boa ideia. Ou seja, às vezes não é o que a pessoa diz, mas é o trampolim que ela nos dá. Não é que ela tenha dito aquilo a conclusão certa, mas ela nos deu o trampolim para nós pularmos para o pensamento correto. Não é? Talvez a ideia daquele rapaz não fosse totalmente aproveitável, mas talvez houvesse ali um trampolim para a solução. Era essa a ideia que esse arquiteto quis dizer. Na verdade, ele quis dizer: o conhecimento está em todo lugar, até às vezes num disparate. Então, o certo é realmente a gente ter esse coração aberto para receber esse ensinamento, receber essa administração, principalmente no caso de um discípulo que ele estava seguindo o mestre. Com certeza o mestre ia repreendê-lo muitas vezes ao longo daquela caminhada, e se ele fosse um cara fechado, que nunca recebesse a administração do seu mestre, ele iria aprender alguma coisa. Iria passar não sei quantos anos com aquele homem e no final ele seria bruto quando começou. Então ele tinha que estar realmente aberto, disponível para ser repreendido, e que certamente o mestre o repreendia muitas vezes e ele recebia aquela repreensão. E aos poucos ia sendo trabalhado, ia sendo moldado. E esse é o princípio também para nós, enquanto discípulos de Cristo. Né? Pela palavra de Deus, nós somos muitas vezes repreendidos. E às vezes nós não recebemos a repreensão. Não estou falando nem da repreensão do pastor. Estou falando da repreensão da própria palavra. Você lê a sua palavra e tem alguma coisa aí que você não gostou. E agora faço o quê? Né? Recebo. É difícil? É.
ora a Deus para que Deus o ajude a entender, né? E aos poucos Deus vai quebrando, a gente é como uma pedra. Na verdade, dizem que um diamante, quando ele é descoberto, ele não é aquela pedra bonitinha, que vale milhões, né? Toda brilhosa, não é bruta, é assim um pedaço de uma pedra. Que uma pessoa que, se não tiver conhecimento, ele até joga fora, porque acha que aquilo é só uma pedra qualquer. Mas para que ela se transforme naquele diamante precioso, ela vai sendo cortada, né? Vai sendo tirada dos excessos, vai sendo limpo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E esse é o trabalho do discipulador, esse é o trabalho de Cristo na nossa vida, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Nos lapidar, porque para Deus nós somos diamantes, preciosos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu tenho uma meditação, não sei se vocês lembram dela, que eu falo sobre os diamantes. E o valor dos diamantes. E tem diamantes caríssimos. Mas, alguns valem mais do que o PIB de um país pequeno. Porém, a sua alma vale muito mais do que o mais precioso de todos os diamantes. A sua alma vale muito mais que o valor de todos os diamantes somados que existem na face da Terra. Na realidade, a sua alma vale mais que o próprio planeta, com todas as suas riquezas. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ou seja, você é um diamante precioso, mas precisa ser limpo, precisa ser lapidado. E Deus vai fazendo esse trabalho. Agora a gente tem que deixar, né? Amém?